Mateus capítulo 4 e Hebreus capítulo 4. Vamos ler primeiramente o texto de Mateus, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, do 1 ao 4 de Mateus, capítulo 4. Diz assim, queridos: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga amém. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e leia comigo dos versículos 14 a 16, que nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Meus amados, nós estamos dentro de uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. O objetivo dessa série é que nós possamos receber um discipulado, que nós possamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo e aprendermos aquilo que é fundamental. E não há como nós aprendermos o que é fundamental sem desconstruir alguns conceitos que nós herdamos ao longo da nossa experiência religiosa. Então nós absorvemos aí muitos conceitos, muitas doutrinas que nos foram passadas e que nós, de certo modo, aprendemos, de certo modo nós defendemos, e passamos a acreditar em muitas coisas que na nossa infância, nossa juventude, nossa vida de igreja, de evangelicalismo, nós acabamos recebendo, não é? Mas chega um momento da nossa experiência que nós precisamos parar um pouco e ler a Bíblia com os nossos próprios olhos. Ou seja, ler a Escritura como quem procura compreender com exatidão o que o texto quer ensinar, o que Deus quer nos ensinar por meio da Escritura, e rever, portanto, alguns dos nossos conceitos herdados e adquiridos. E nesse processo, não raras vezes é preciso desconstruir, é preciso quebrarmos alguns paradigmas, e nesse processo de destruir paradigmas, a gente vai ficando meio fragilizado, porque você fala, puxa, aquilo que eu criei tanto tempo, defendi por tanto tempo, e agora está acabando tudo e você fica sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. Aqui mesmo nessa série de mensagens nós ministramos uma mensagem em que nós falávamos que o reino de Deus não é uma questão de comida e bebida. É palavras de Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, não é? Nós vimos que o próprio Jesus ensina que o que contamina o homem não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai dele. Aí você vai absorvendo esses conceitos e você verifica na Bíblia e você fala, puxa, mas é verdade, é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento apostólico. O problema é que eu passei a minha vida inteira, entenda, né, apoiado nas muletas de um conjunto de doutrinas e de coisas que naquele tempo me fazia muito sentido. Uma vida de abstemia, de ser abstêmio,
dessa comida, daquela bebida, de não usar essa roupa, de não cantar essa música, de não frequentar aquele lugar, de não falar essa palavra. E aí, de repente, quando você vai lendo a Bíblia, você fala: puxa, o que contamina o homem não é o que entra no homem, não é o que está de fora, mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro dele. Palavras de Jesus, Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15.